que será que as histórias heróicas são tão populares há tantos séculos? Por que será que sempre temos novos heróis, novas sagas heróicas e elas continuam populares? Na realidade, a vida de cada um de nós, minha e tua, são verdadeiras sagas heróicas, sagas individuais, mas que passam todo um roteiro que é sintetizado em cada e renovado em cada história heróica. O Campbell, ele lendo, né, todos os mitos antigos de herói, principalmente da mitologia grega, ele sintetizou, né, os passos por onde o herói, em geral, ele passa, né, qual o caminho que, em geral, o herói percorre. E depois disso, boa parte, né, principalmente dos cineastas, usam, né, essa estrutura do Campbell na elaboração dos seus mitos heróicos. Né? Por exemplo, a saga de Star Wars é grandemente baseada na estrutura da jornada do herói do Campbell. Bom, a jornada heróica começa no mundo comum, né, onde temos necessariamente uma criança ferida, uma criança abandonada, uma criança exposta. Né? Então, o herói é uma criança que, de alguma forma, ele é ferido, abandonado ou exposto. Por quê? Porque justamente o herói, ele se apresenta, é aquela força que se apresenta quando a gente tem que atravessar uma adversidade, uma grande aventura, um momento, uma jornada difícil, né, assim, é na falha da mãe, é na ausência da mãe, a mãe eu estou colocando aqui todo aquele ou aquela que exerce a maternagem. É na falha da mãe que a criança se desenvolve, que a criança cresce, ou seja, é quando, na insuficiência da mãe. Então, justamente a jornada heróica, ela começa na insuficiência da mãe, ou na ferida, ou na adversidade. A falha, né, o acidente, a morte dos pais do Harry Potter, eu já falei na outra aula. O Frodo, né, do Senhor dos Anéis, também é uma criança ferida. Ele tem, os pais dele morrem, ele nasce num outro condado, né, e os pais dele morrem quando ele é jovem, quando ele é criança ainda, e ele vai morar com o tio no condado. Eles nunca nomeiam esse condado, mas eles falam no condado, né? Então, esse condado onde o Bilbo Bolseiro mora, que o Frodo vai viver, né? Quando seus pais morrem, ele passa a ser criado pelo tio Bilbo Bolseiro. Só que no Senhor dos Anéis, se a gente for ser bem sincero, não é exatamente o Frodo o herói, né? Na realidade, a dupla Frodo-Sam, que são a dupla heróica. Às vezes, toda a Sociedade do Anel funciona como um. Né? Esse recurso é amplamente visto na dramaturgia como cada personagem é uma faceta de um todo, e se você juntar o grupo, você tem a complexidade humana. Então, aqui, muitas vezes, no Senhor dos Anéis, você tem a dupla, né, Frodo e Sam. Outras vezes você tem a Sociedade do Anel funcionando como um todo. Observem como nesse vídeo dá a impressão de duas cabeças no mesmo corpo. O Harry com o Voldemort. E isso mesmo, o Voldemort é a face sombria do Harry. É como se fossem duas cabeças no mesmo corpo. É isso mesmo. Né? Então, existe um duplo aqui também. Harry e Voldemort. Como eu já falei na outra aula, a Rowling não deu nenhum nome em vão. Voldemort, em francês, tem um duplo significado.
né, de Voldemort, de roubo da morte, ou Voldemort, o voo da morte, e que é isso mesmo, a tentativa de roubo da morte, ou a tentativa de transcender a morte, que acaba, né, que culmina nesse voo de morte, que é o final da história do Tom Riddle. Bom, daí o chamado da aventura. O chamado da aventura do Harry começa com o chamado que eu já falei na outra aula do Hagrid, do Rubel Hagrid, que é esse gigantão todo peludo que chama o Harry para a aventura. No Frodo, quem chama ele para a aventura é o Gandalf, né? O Gandalf, que é aquele que chama na forma de olhar o anel do Bilbo Bolseiro. Quando o tio do Frodo some na festa de 113, 111 anos do tio, o tio some deixando esse anel, e é esse o chamado da aventura do Frodo, né? O Anel. E como eu falei, toda a armada, toda a sociedade do Anel funciona como na jornada heróica de Senhor dos Anéis. A recusa da jornada. É comum esse primeiro chamado à aventura ser recusado pelo herói, né? Ou tem um momento de ambivalência do herói, será que vou, será que não vou? Ou, né, em alguns momentos ele topa a jornada heróica e à noite, na hora que vai dormir, põe a cabeça, né, põe a mão na consciência, se arrepende, fala que merda que eu fiz, por que eu topei isso? Né? Esse momento recusa do chamado se dá em Valfenda, quando, né, os 4 hobbits chegam em Valfenda e eles acham, eles têm a inocência, a ingenuidade de achar que a jornada heróica deles era aquilo, era levar o anel até Valfenda, né? Só que não, né? Só que ali era só, Valfenda era só o começo da jornada heróica. Na realidade, toda a Sociedade do Anel que se forma em Valfenda, todos eles tinham a ingenuidade de achar que eles foram para Valfenda só debater sobre o Um Anel, né? Todos eles se surpreendem e recusam, num primeiro momento, o chamado, a aventura, para, num segundo momento, formar a Sociedade do Anel. O arauto, né? Então, todo herói, ele tem mentores, ou, como eu falei, os tutores de resiliência, na proposta do Cyrulnik, né? Então, eles têm mentores, eles têm guias, e eles têm ajudas sobrenaturais. Então, o Gandalf funciona como arauto, ou como mentor, na Sociedade do Anel, apesar que o Gandalf também ele sofre transformação durante a jornada heróica. Ele de Gandalf o cinzento passa a Gandalf o branco, né? Ele tem uma evolução durante a jornada. Normalmente o arauto ele tem só o papel de tutor, só o papel de guia. Aqui a gente tem um arauto que ele também, né, percorre o seu caminho heróico tendo uma transformação. A gente tem o Legolas, que do caminho, né, do condado até Valfenda, ele é o arauto, ou mentor, ou guia dos 4 hobbits, e depois ele mesmo compõe a Sociedade do Anel, tendo ele mesmo a sua jornada heróica. A gente tem ainda as ajudas sobrenaturais, os dons, né? Por exemplo, na forma da herança, que Bilbo o Bolseiro dá a Frodo, né, a cota de malha de mitrilo, né, élfico, que é uma super proteção,
a luzinha élfica e a espadinha que fica verde na presença de orcs. Essa ajuda sobrenatural, assim, vocês já perceberam, e esse é o mote inicial do Incrível Hulk, lá quando o Dr. David Banner, hoje, eu sei que agora atualmente mudaram o nome de David Banner para Bruce Banner, mas eu sou da época ainda do David Banner, na hora que ele vai buscar daquela força extraordinária que a gente tem diante do perigo, diante da adversidade, aquele input de energia trazido pela reação adrenérgica de luta e fuga, né? Então, essa energia extra, esse aporte de habilidades que a gente descobre numa situação extraordinária, que são esses dons, essa ajuda sobrenatural, que pode vir, por exemplo, né, na forma da cota de malha, da espadinha ou da luz élficas, né? O Harry, como eu já falei, tem toda uma legião de tutores de resiliência, mas principalmente o Rubel Hagrid, o Sirius Black, o Albus Dumbledore e a McGonagall. E daí não é à toa, como eu já falei mais de uma vez, né, os nomes na saga da Rowling. A saga da Rowling segue muito mais o roteiro do herói alquímico do que do herói do Campbell. Mas como o Campbell também bebeu um pouco na fonte da alquimia, não é tão diferente assim as sagas heróicas. Mas na saga heróica alquímica, o herói tem que passar pelos 3 processos, da rubedo, nigredo e albedo. Né? E a gente tem o Rubel Hagrid, o Sirius Black, a nigredo, e o Albus Dumbledore, a albedo, né? Que é o coração vermelho, né? A afetividade do Rubel Hagrid, a depressão, né? O ensimesmamento, o sofrimento da nigredo, e a iluminação, a sabedoria da albedo. A passagem do primeiro limiar, né? Aqui, a travessia do primeiro limiar, que é sempre pontuada na jornada, e que é literalmente pontuada no Senhor dos Anéis, na voz do Sam, que ele chega, né, ainda rumo a Valfenda, ele fala, pera aí, isso aqui foi o mais longe que eu já fui na minha vida do condado. Depois da travessia do primeiro limiar, vem a fase ventre da baleia, que são os testes, descobrir quem são os aliados e quem são os inimigos. A fase ventre da baleia, que foi descrita assim por conta do Jonas no ventre da baleia, aquele conto bíblico, né, e que é uma fase de mais... tem tanto um momento oásis como um momento de ensimesmamento e de reflexão, né, e que a gente tem o primeiro momento de oásis em Valfenda, né, e que é onde tem a tomada, momento de reflexão, porque é a tomada de consciência da grandiosidade da jornada heróica deles, quanto no reino dos elfos da floresta, que é aquele reino sombrio, que é um momento muito ventre da baleia. Também tem um momento Minas de Mordor, né, que é um outro momento ventre da baleia, também no subsolo das Minas de Mordor, mas eu acho muito o momento ventre da baleia, os elfos da floresta, onde é um território mais sombrio, onde eles estão mais ensimesmados, e onde o Frodo, ele tem mais um momento de recusa ao chamado, onde ele vai oferecer o anel para todo mundo, porque ele não quer o chamado de ser o portador do anel. E daí ele vai ver o lado sombrio de todos os seus aliados. Ele vai entender o limite dos seus aliados e o lado sombrio dos seus aliados, né? Essa cena maravilhosa onde cada um vai e se vê com as possibilidades de poder oferecida pelo anel. E ele entende que sim, é ele o portador do anel, e ele mais uma vez aceita o chamado. O Harry tem vários momentos ventre da baleia também, como eu falei, que se assemelham a momentos depressivos, até preencheria critério diagnóstico para depressão, onde ele tem que
idealizar e desidealizar seus pais. Então, os momentos de oásis, né, nas descobertas de quem são seus pais, no acolhimento da família Weasley, né, e os momentos de tomada dura de consciência na desidealização do pai, né, via Snape, que é um tutor de resiliência sombrio, um tutor de resiliência às avessas. Nem sempre o tutor de resiliência ele é tão amoroso assim. E daí, né, a aproximação da caverna oculta para a provação suprema, que é quando Sam e Frodo, né, na segunda parte da saga, vão se aproximando daquele lugar de lava onde eles têm que destruir um anel. E daí essa figura ambígua, né, que é a criatura Gollum, que já foi o Sméagol, que é alguém completamente consumido por um anel. E que, assim como Voldemort, ele é o lado negro do Harry, a criatura Sméagol é o lado negro do Frodo. Né? Então você tem ali o trio, que formam um só. O Sméagol, ou criatura Gollum, o Frodo e o Sam. Né? Cada um representando um aspecto dessa personalidade que vai tentar destruir o anel. Né? Que, ao mesmo tempo, coloca tudo a perder e, ao mesmo tempo, carrega o Frodo nas costas. O Harry, naquele momento mais sombrio, que ele fica num trio também, né? Ele, Hermione e Ron, também num trio que forma um único, eles ficam, né, peregrinando pelo Reino Unido, né, na clandestinidade. E o Harry, ele tem um momento ali de paralisia, que ele não sabe mais o que ele quer, porque ele fica entre ir destruir as Horcruxes e o desejo de poder, né, da promessa de poder das Relíquias da Morte, que é a capa da invisibilidade, a varinha das varinhas e a pedra da ressurreição, que resulta numa mandala parcial, numa mandala defeituosa. O que é uma mandala? Uma mandala, ela é uma figura que é uma quadratura inscrita num círculo, ou um círculo inscrito numa quadratura, ou seja, uma figura que tem um círculo e uma quadratura concêntricos, que tem a representação, o simbolismo da totalidade psíquica. As Relíquias da Morte é uma mandala triangular, portanto, uma mandala imperfeita, uma mandala que ou está para cima ou para baixo, ou yin ou yang, né? Seria a busca do poder, uma mandala de poder e não uma mandala de inteireza, de integridade, né? Então o Harry fica entre a busca do poder e a busca de destruir a sombra, de destruir né? Porque a grande questão para o Harry é a morte dos pais pela qual ele se culpa, de forma onipotente. Ele acha que toda a Ordem Fênix morreu em nome dele, cara pálida. Eles estavam por um bem maior, ou como disse o Lupin para ele, que na hora que o Lupin morre, que ele pergunta: o que eu vou dizer para teu filho com a Tonka? Porque morreu a Tonka e morreu o Lupin. E o Lupin fala: diga simplesmente que o pai dele morreu por um mundo melhor. Não foi pelo Harry. Né? Mas o Harry vai tendo aquela inflação onipotente de achar que todos morreram para ele e ele tem que suplantar a morte. É na hora que ele para de buscar suplantar a morte
que ele vai finalmente tentar desfazer, né, as amarras do Voldemort com a vida, tornando-o um imortal, que o Harry volta para a luta. Ele vai deixando de ter essa posição onipotente do escolhido, né? E o que são as relíquias as relíquias o que são as Horcruxes? Esse artefato mágico que imortabilizaria o Voldemort, né? Que perpetuaria a sombra. Nada mais é que a sombra, ou seja, o lado adverso da humanidade, né? E que daí, se vocês forem ver nas 4 casas de Hogwarts, você tem as Horcruxes para cada casa. Então você tem a Horcrux do diário do Tom Riddle, né, que é da Sonserina, mas que o diário me lembra, né, todo enviesamento da forma de fazer notícia no mundo, né, os diários de notícia, você registra só o que você quer, só o que é interessante, só o que vem de jornal, ou os diários científicos, que só publica resultados positivos e não publica resultados negativos, ou só publica, né, ou tem mais chances de publicar se são das grandes universidades e não das pequenas universidades de Chopin-Mirim, por exemplo. Ou o anel do avô bruxo do Tom Riddle, né, onde ele fala de uma ancestralidade bruxa, de um sangue puro, do avô materno dele, né, que era bruxo, esquecendo que o pai dele era trouxa, esquecendo de uma parte da ancestralidade dele trouxa. Ele tampouco era puro sangue, né? Essa coisa da gente, e eu repeti aqui, né, o quanto é importante, né, a mitologia grega, e a gente esquece da mitologia iorubá, da mitologia indígena, né, a gente continua sempre nessa sombra de venerar só a nossa ancestralidade branca, né, e esquecendo de todos os outros componentes da nossa cultura. Ainda, né, sombra da Sonserina, o medalhão do Salazar Slytherin, né, que foi o fundador da Sonserina, a taça da Helga Hufflepuff, que eu acho ótima, né, que é a fundadora da Hufflepuff, que é a casa da amizade, a casa do coração, e que me lembra um pouco o cálice, o Santo Graal, né, perseguido pelos cruzados, pelos soldados cruzados, né, que é o cálice que conteria o sangue de Cristo, e achando que o cálice, né, o Santo Graal traria poder, e esquecendo que, na realidade, a grande mensagem crística era da compaixão, ou seja, da amizade, e não do poder. E uma das minhas preferidas, né, que remete à casa da Corvinal, né, que é o diadema, né, da Dama Cinzenta, né, que é o diadema, que é um adorno feminino, que serve para aumentar a sabedoria e não para ir melhor na prova, né? E que foi perdido, por quê? Porque eles achavam que não funcionava. Por quê? Porque eles tentavam usar o diadema para ir melhor na prova, para trazer conhecimento técnico. E o diadema, ele trazia sabedoria, né? E é um adorno feminino que traz sabedoria. Olha que interessante. E a cobra, né, a Nagini, que a cobra, né, o Jung coloca no Símbolos da Transformação, a cobra, entre outros, como um símbolo da endogamia, de ficar eternamente cultuando, né, os casamentos endogâmicos na mesma família, cultuando, né, a mesma ancestralidade ad eternum, sem trazer
a diversidade, né, e que a gente sabe quanto isso traz a doença, né, e é problemático em termos de doenças genéticas, né, e a cobra comendo o próprio rabo tem um símbolo do Ouroboros, que é um dos símbolos dessa endogamia. E o próprio Harry, que é o representante, né, que é a Horcrux não planejada, do Voldemort, que é a Horcrux representante da Grifinória, né, que é o escolhido, né, o filhinho da mamãe. Então vamos lá, a aprovação suprema, que é a destruição, né, o confronto com os aspectos sombrios. O que eu estou chamando de sombra, sombra, sombra? O Jung chamou de sombra os aspectos repudiados pela consciência da própria personalidade, os aspectos da nossa personalidade que a gente não aceita, que a gente não deixa integrar na consciência, né? Isso são os nossos aspectos sombrios. Então, né, a destruição de um anel seria uma proposta de confronto com a sombra. E que aqui, né, essa ambivalência de quero ou não quero destruir um anel. A sombra do passo largo, né, que é a sombra transgeracional, né, de desejo de poder e aprisionamento desse exército, né, que o pai dele aprisionou e que ele teria que perdoar. E a sombra do Harry, de achar que tem que ser o escolhido, né? E é sozinho, entrando na floresta proibida, escondido pela capa da invisibilidade, que ele usa a pedra da ressurreição para ter um último encontro com pai, mãe, padrinho e professor, no qual ele é recebido de braços abertos, mas ele é colocado no seu lugar, como eu falei. O Lupin, ele vira para ele e fala: a gente morreu por um mundo melhor, e não por você, cara pálida. E é nesse redimensionamento, que ele é libertado dessa culpa aterradora. E ele é recebido, né, nessa conversa imaginária com o Dumbledore, onde o Dumbledore chora, né, a própria sombra, que o Harry desidealiza o Dumbledore, né, e o Dumbledore fala: bom, você pode morrer, né, nesse ato heróico que não vai salvar ninguém, ou você pode voltar e lutar como mais um, e não como The Chosen One. Né? E ele volta e luta como mais um ao lado dos seus colegas para finalmente, né, confrontar a sombra. E daí o caminho de volta, que passa, né, pela recompensa, como me disse meu filho uma vez quando ele era pequenininho, né, eu brincando com ele: nossa, filho, teu dia de escola hoje foi uma aventura, né? E ele tinha 6 aninhos, ele falou: não, mãe, aventura nunca é todo mundo junto. O herói vai sempre sozinho, e daí sempre tem uns inimigos para atrapalhar, e se der tudo certo, ele tem uma menina esperando por ele. Né? Então, ele resumiu, né, em três frases a saga heróica para mim, aos 6 anos de idade, eu morro de orgulho disso, e ele, né, daí tem o seu encontro anímico. O Harry, a grande recompensa dele é usar a varinha das varinhas para consertar a sua varinha inicial, a sua varinha original. Lembra? A varinha escolhe o bruxo, né? Então ele restitui a identidade original dele, né? Para daí ele enterrar. E isso é uma grande diferença entre os livros e os filmes. Ele enterra a varinha das varinhas, ele não destrói. Por quê?
Porque, gente, a grande sombra da humanidade é indestrutível. Né? A gente achou, depois do fim da Guerra Fria, depois da queda do muro de Berlim, a gente achou que estava livre dessa sombra. E olha o que a gente está vendo, né, essa sociedade partida que a gente está vendo, essa sociedade cindida no Brasil e no mundo. A gente está sofrendo arduamente os resultados disso no Brasil, dessa polarização política, mas que não é só no Brasil, é no mundo todo essa polarização, né, décadas depois da queda do Muro de Berlim. Então, né, um anel nunca vai ser destruído, gente, e essa é uma das grandes riquezas da obra da Rowling. E o retorno do herói, né, onde no retorno ele vira rei e ele vai reinar e ele deixa de ser herói. Tem que se abrir mão desse poder para poder reinar, para poder viver a sua vida tranquilamente, né? O Sam volta para o condado, né? Casa com a Rosinha e tem 2 filhos. E o Harry finalmente se une romanticamente a Gina. Agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver um pequeno vídeo de animação exemplificando a jornada do herói pela jornada da formação médica. Sim, a formação médica também é uma baita jornada heróica.
Então, após esse vídeo, eu convido a todos vocês a pensarem sobre as suas jornadas heróicas. A quantas anda o herói que vive em cada um de vocês?